todos meus irmãos e irmãs que estão conosco nesta hora gloriosa. Vamos lá, Hilda Braga. Do Oriente, assim será a vinda do Senhor. Em um momento do abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Cantora Hilda Braga. Nós subiremos para o céu. Então saberás que é fiel. Nós, os ungidos do Senhor, cantaremos o louvor que os santos cantam ali. Os santos cantam ali, oh glória. Sei que esse dia vai chegar e pra sempre vou. Do lado de quem? Do lado do meu rei. Se prepare para subir. Te prepare para subir, oh glória. Juntos iremos cantar um só louvor. Te prepare, igreja de Jesus. Te prepare para subir. Te prepare para subir. Glória a Deus. É verdade, esse é o dia do Senhor. Oh meu Deus, que coisa linda. Deus abençoe o ministério da Hilda Braga. Que mulher abençoada. Aleluia, meus irmãos. Vamos aprender? Vamos aprender mais de Deus nesta tarde? Quem está feliz, diga glória a Jesus. Que os santos cantam ali. Sei que esse dia vai chegar e para sempre vou estar do lado do meu rei. Olha lá, ó. Te prepare para subir. Te prepare para subir. Juntos iremos cantar um só louvor. Te prepare, irmão. Te prepare para subir. Te prepare. Aleluia. Juntos e é o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Começamos aqui com o hino da Hilda Braga. E eu vou, já falei sobre esse assunto. Antes de começar este vídeo, eu quero dar uma explicação, porque o Brasil está abalado aí, porque um dia no meu canal, olha o que saiu. Saiu o CD da irmã Hilda Braga, eu testifiquei, fomos numa montanha, e aí tá no canal aí, o dia que eu e seu esposo foi na montanha e ali divulgamos o trabalho, e aí centenas de pessoas caíram matando, Pastor Júlio, certo pregador falou que é pecado vender CD, e do seu ministério você fala tanto e vende CD. Pera aí, calma aí. Primeiro, vender o CD não é pecado, É pecado ela fazer o CD por 5 e ela vender por 30. Aí já é injustiça, Tá acima dos juros. Jesus falava sobre isso. Então, na verdade, teve um gasto. E aí ela está retribuindo o gasto, Porque essa mulher é uma missionária, não prega, não cobra nada para cantar em igreja nenhuma, não cobra nada para pregar. Ela sai de Goiânia com seu esposo. Então eu queria aqui, por isso que estou testificando aqui o CD da Hilda Braga. Eu conheço essa mulher, Não estou defendendo porque eu conheço, estou defendendo pelas suas obras. Tive na sua igreja em 2 viagens para Goiás, Aparecida de Goiânia.
é uma mulher de Deus, doutrinadíssima, mulher que responde. Agora, aonde eu posso entrar na Bíblia sobre esse assunto? Primeiro, se você não quer, se fala sobre comércio, você nunca comprou Bíblia, não? A tua Bíblia que você tem, você ganhou ou você comprou? Então, se você ganhou, alguém comprou. Então, se você compra a Bíblia, né, você realmente teve o círculo do comércio na sua vida. Você comprou a Bíblia, né, porque teve dinheiro que foram impressos, e aí alguém comprou a Bíblia e te ofertou, te deu. Então a Bíblia também é paga. Para você ter uma Bíblia boa, você tem que comprar. Então não é questão que essa mulher faz o comércio, não, ela não ganha nada com isso. Então é isso que nós temos que alertar. Então eu quero trazer antes do estudo do Espírito Santo, né, lá, R$150 a irmã pagou na Bíblia. Então, constantemente você não podia bater somente nessa situação, você tinha que bater também na Bíblia. Por que estão vendendo Bíblia? Aí complicou. Mas eu sou contra venda de CD dentro da casa de Deus, sou contra a venda de CDs dentro da casa de Deus, mas se ela chegar aí e teve a oportunidade de entregar esse CD, ela trabalhou, todo ela, como qualquer cantor, não cobra nada para cantar. Esse é o fundamento, não cobrar para cantar. Agora, quem quer comprar, ninguém é obrigado a comprar. Então aí está com o livre-arbítrio, e o coração dessa mulher, a intenção dela não é enriquecer com o dinheiro. Fiz aqui a divulgação da Darlete, que ela louvou um hino, e isso parece que o Brasil aí não me entendeu, achando que eu estou divulgando para compra de CD. Não é nada disso. Nossa intenção não é essa, né? Quem quiser comprar, compre, você não é obrigado, mas eu quero dizer, você que fala que compra CD, eu quero ver vocês aí escutando algum hino, viu? Todos os hinos que vocês ouviram, Feliciano Amaral, todos os hinos foram um dia comercializado, tá? Para chegar até você, tá bom? Então, para chegar até você, Feliciano Amaral, foi comercializado. Para chegar o hino da harpa na sua boca, foi comercializado. Então aprenda uma coisa, vamos ter entendimento espiritual para discernir as coisas de Deus. Deve ter sabedoria. Então tudo é comércio. Querendo ou não, Jesus precisou ter um tesoureiro chamado Judas para ter oferta para pagar tributos e para se alimentar também, porque em João 4 os discípulos foram comprar comida, né? Então o comércio gera em torno disso tudo. Amém? Glória a Deus. Então é somente um respaldo aí. Não sei de onde saiu essa história, né, de vender. O pastor aí está anunciando o CD aí, mas quero dizer para vocês aí que meu coração está limpo diante de Deus e eu estou com a minha consciência limpa. Bom, vamos ao que interessa. Vamos aprender aqui hoje sobre o Espírito Santo. Quem é esse Espírito, né? Da onde surgiu esse Espírito e como é as procedências do Espírito? Essa é a primeira parte do estudo. Nós vamos ter 3 partes desse estudo. Então, eu queria dizer a vocês que vai ser lindo esse estudo. Vocês prestem muita atenção, porque todo cristão começa com o Espírito Santo. Olha só, é uma escada. Quando Jesus sobe, desce o Espírito Santo. Então agora você vai ser convencido, tanto na doutrina, nas vestes, tirando a maquiagem, arrancando toda a vaidade, através de quem? Do Espírito Santo, que testifica de Jesus. E ele mesmo, né? Ele que é uma escada. O Espírito Santo, Jesus e o Pai. Então o Espírito Santo te leva a Jesus e Jesus te faz conhecer o Pai. Então são 3 degraus que o homem deve subir até chegar à perfeição. E também Paulo diz que todo homem tem que andar para chegar até a estatuta de varão perfeito. Olha só o hino da Hilda Braga, O Tempo da Graça Acabou. Um hino muito lindo, muito forte, né? Muito forte. O tempo da graça acabou. Olha lá. Hino muito lindo. Meus irmãos, então, eu queria que vocês aí abrissem comigo. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Vai ser 3 partes do estudo. Silêncio no céu, a hora já chegou. O tempo da graça, o tempo da graça acabou. Glória a Jesus. O Pai ordena o Filho. Abre comigo. Aleluia, glória a Deus.
no livro de Ezequiel. Tudo começou lá. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. A igreja embora boa. É o arrebatamento. É o arrebatamento. Ezequiel 33, 27. Só os santificados essas coisas estão vendo. Ezequiel, capítulo 36. Vamos ouvir um pouquinho esse hino lindo. Os 7 anjos, as trombetas tocarão. Os homens vão se lamentar. A ira de Deus eles hão de enfrentar. No céu, todos os corais em uma voz se estão cantando. Abre-se todos os portais, o Rei Jesus está chegando. No céu, todos os corais Em uma só voz estão cantando. Abram-se todos os portais. O Rei da Glória está entrando. Ele é valente guerreiro, E vem com sua igreja eleita, que é a noiva do Cordeiro. ele é fiel e verdadeiro. E vem com sua igreja Ai, que lindo, meus irmãos. para as bodas do Cordeiro. Olha lá, ó, olha só, no céu. No céu, todos os corais em uma só voz estão cantando. Abram-se todos os portais. Aleluia, Jesus. O Rei Jesus está Está chegando. no céu. Todos os corais em uma só voz estão cantando. Abre-se todos os portais, o Rei Jesus está voltando. Logo, logo ele está voltando, montado no cavalo branco, e na tua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. O Rei Jesus está chegando. No céu, todos os corais em uma só voz estão cantando. Amém, meus irmãos? Aleluia. Daqui a pouco nós ouvimos mais hinos com a cantora Ida Braga. Bom, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Lembre-se que nós vamos fazer 3 vídeos, amém? 3 vídeos de ensino, você quiser acompanhar esse ensino maravilhoso. Não vou ter muita pressa para ensinar sobre isso aqui, porque é muito delicado. Eu acho que para você ensinar do Espírito Santo, você tem que viver com ele, porque uma pessoa carnal não consegue explicar sobre o Espírito Santo. Jamais uma pessoa carnal vai conseguir explicar sobre o Espírito Santo. Nunca, nunca, nunca. Por isso que você na tua igreja, você não ouve ninguém pregar sobre o Espírito Santo. Você já ouviu alguma vez? Já ouviu? Eles começam a falar e não conseguem terminar. Por quê? Porque não que eu seja melhor que ninguém, não é isso, mas todos os irmãos que têm o Espírito Santo conseguem pregar sobre o Espírito Santo. Eles pregam sobre Jesus, sobre Deus, sobre várias coisas, mas um dos principais fatores de nós irmos para o céu, o Espírito Santo de Deus, isso o homem não prega. Por que não prega sobre o Espírito Santo? É porque para entender o Espírito Santo, para você entender ele, para você estar com ele, entender como o agir do Espírito Santo, você tem que estar com ele. Então, eu queria dizer para vocês que se você não viver com o Espírito Santo, você não vai entendê-lo, não vai conhecê-lo. O que é conhecer o Espírito Santo? Não é sapatear, não é falar em línguas, não é nada disso. O Espírito Santo é totalmente fora disso
Isso aí é aquele fogo pentecostal que muitas pessoas incitaram ao Brasil a receber, tanto na grande proporção da Rua Azusa, que muitos sabem disso. Então, vocês sabem que isso veio trazendo um tal de pentecostalismo, um Pentecoste, né? E nós sabemos que esse Pentecoste está realmente totalmente fora das bases bíblicas, né? Vamos aprender muito hoje sobre, né, como o Espírito Santo está agindo e ainda age na vida das pessoas, como faz com que o Espírito Santo tome a tua vida, como você chegar perto dele. E eu estava vendo no livro de Atos capítulo 2 que muitas coisas ensinaram errado aos nossos irmãos, né? Que muitas coisas estão tomando aí de muita heresia mesmo. Tem coisas que se discernem espiritualmente e tem coisas que discernem naturalmente. Eu queria dizer uma coisa aos irmãos, que existe, né, vocês podem refutar a mim agora, mas espera acabar os 3 estudos que eu vou explicar. O Espírito Santo, ele desce e realmente não se tenha, né, se tem base bíblica para os tipos, as variedades de línguas, né, e muitas pessoas só ficam somente na descida do Espírito Santo, que ali, se você for analisar bem, ali a descida do Espírito Santo em Atos 2, ele somente dá a língua da nacionalidade, mas a Bíblia relata sobre variedades de línguas. Hoje está acontecendo isso bem pouco, muito pouco, e eu sempre estou em pergunta a Deus por que isso não acontece mais, e eu ainda estou esperando uma resposta divina, então eu vou ensinar aquilo que eu sei, ok? Por que hoje o pastor Júlio aqui não recebe aqui dom de línguas para falar em japonês, né? Por que isso não está acontecendo? Sendo que isso que aconteceu em Atos capítulo 2 não foi essa língua que nós falamos aqui. Essa língua que nós falamos aqui, essa língua é das variedades de línguas. Então, essa língua é mais do Pentecoste, não questão do Pentecoste de fogo, aquela coisa toda. Essa língua é a língua da unção de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, soltamos essa variedade de línguas que Paulo ele coloca uma língua dos anjos. Então, é isso que nós temos que analisar. Muitos já tentaram me parar, me perguntar em Atos 2, então por que isso? Eu tive essa resposta para eles e ficaram sem resposta. Então tá aí a resposta para quem só fica falando e não conhece, não pega o contexto espiritual e também bíblico para discernir as línguas, ok? Amém? Até aí vocês aprenderam. Mas o que eu quero dizer para vocês que para conhecer o Espírito Santo nós temos que estar realmente na reta justiça de Deus, né? Um que veio para nos alertar sobre a ressurreição de Cristo e nos faz autoritário, né? A dimensão autoritária de dizer e de falar: eu não estava na crucificação, mas eu sou testemunha de Cristo, né? O que faz nós ter poder para falar que somos testemunha que Cristo morreu e ressuscitou não é as Escrituras, se você só ouviu falar, não é isso, né? Muitos conhecem as Escrituras, mas não tem o Espírito Santo. O que faz, o que tem essa afirmação de você falar a afirmação que Jesus foi morto e ressuscitou, é somente o Espírito Santo que dá esse entendimento. Não pode o homem pegar a Bíblia e dizer: eu li ali que Jesus foi morto e ressuscitou, e sair pregando por aí, se ele não tiver ali a alerta do Espírito Santo para fazer com que o homem acredite que Jesus foi vivo, ele desceu do céu, ele morreu e ressuscitou. Então, o que nós estamos sim vendo nessa última hora, vemos que realmente nós estamos entrando em vários assuntos e não estamos entendendo quem é esse Espírito. Falamos dele, mas não sabemos quem ele é, como ele trabalha. É isso que nós vamos falar nesta tarde, e eu tenho certeza que se você prestar bem atenção, olha, já começamos com muita graça e muita glória de Deus já, vocês vão aprender muito sobre esse Espírito que saiu, né, do próprio Deus. Bom, vocês sabem, como eu já disse aí com vocês, né, Ezequiel 36, 27, está escrito assim, olha só: porém em vós o meu Espírito, farei que andeis nos meus estatutos e guardei o meu juízo e observeis. Aqui Deus está falando com o profeta, né, bem antes de Atos capítulo 2, dizendo que era uma mensagem de Deus
dizendo que via todos os homens, mas vendo os cansados e sobrecarregados, Deus tinha, pela tua misericórdia, enviar aos homens o Espírito Santo. Aqui é uma promessa que Deus vai enviar a todos os homens. Sim, ele andeis nos meus estatutos e guardei meus dias, porém meu Espírito e farei então a todos os homens. Mas se você for analisar bem, né, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele andava praticamente em unidade. O Espírito Santo no Velho Testamento nunca abordou tantas pessoas. A única coisa que aborda todas as pessoas é o Espírito de Moisés, né, que joga 70 homens, 70 anciões, e ali eles começam a colocar Moisés a uma carga menos pesada. Então vemos que realmente aqui no Velho Testamento o Espírito Santo vem em homens em individualidade, claro, como Balaão, Otoniel, Gideão, Sansão, Saul, Davi, assim vai, né? Todos o Espírito Santo tomou esses homens e deram a eles autoridade, deram um espírito manso, deram a eles a cada atividade o seu qual, e colocando aos homens no caminho daquilo que Deus queria. Tanto nos profetas, tanto nos profetisas, o Espírito Santo, sim, ele parou sobre o Velho Testamento em vários homens e também mulheres. Então vemos que realmente essa é uma dimensão, né? Que é a dimensão que Deus dá, que agora o Espírito Santo que lemos agora é uma mensagem, que o Espírito Santo, que Deus fala a Ezequiel, que ele vai agora morar dentro dos homens. O Espírito Santo vai morar dentro do homem. Então, nesse exato momento, é delicado. Por que é delicado? Porque uma coisa é você ver teu filho. O filho vem, leva tapa no rosto e vai e sobe. Mas agora, por que agora o tempo é de minucioso? O tempo agora é de parar para pensar antes de pecar. Porque agora, o que está sofrendo quando você peca não é a bofetada. O que dói mais? Levar uma bofetada ou uma palavra mal colocada? Claramente que você vai falar, pastor Júlio, a segunda opção, a palavra mal colocada. E o que tem a ver isso com o Espírito Santo? É o que está acontecendo hoje. Por quê? Uma coisa é alguém te dar um tapa no rosto, como Cristo foi bofeteado. Outra coisa é alguém falar de você, o íntimo. Então, é isso que está acontecendo. O íntimo de Deus está na terra. Ou seja, o Espírito de Deus está na terra. Não é mais a carne de Jesus levando soco. Agora é o íntimo. Quando alguém fala uma mal palavra para você, toca no teu íntimo. E é por isso que dói mais. É por isso. Então, nesse exato momento, agora na terra é minucioso. Por quê? Porque agora os pecados vão ofender dentro de Deus. Vai ofender o íntimo de Deus. Porque é o Espírito de Deus que está na terra. O íntimo de Deus está na terra. Então, se você peca contra Deus, você não está somente batendo na face de Jesus. Você está judiando, você está levando o sentimento de Deus ao vitupério. Então, realmente, agora vemos o íntimo de Deus trasladado à terra e tentando entender com mais proximidade por que o homem erra, por que o homem faz tais coisas, por que o homem sempre está errando. Então, o próprio Deus, que ali ele começa a dizer que ele tinha se arrependido de ter feito a raça humana, agora esse próximo Deus tenta reconhecer o homem. Porém, Isaías começa a dizer, olha, eu fui achado para um povo que não me buscava. Eu fui perguntar para um povo que nunca perguntou de mim. Eu me deixei de assar e eles me encontraram. Então o próprio Deus começa agora a olhar para a terra de outros olhos. Não com mão dura para matar, não com justiça, mas agora com o teu íntimo. Ele começa a entender. Quem sabe ele coloca o homem, né? Ele coloca o homem sentado e diz, fala, o que está acontecendo com você? Eu quero te entender. Então foi assim que Deus trouxe e tentou trazer também o homem para novamente temer o seu nome e para novamente tentar a comunicação com o Criador. A criatura que outrora estava separada de Deus, agora tenta reconciliar com Deus. Por que tenta reconciliar? Porque o Deus deu aval para isso. Um Deus que ia matar a raça humana, agora está dando aval para que todo homem reconheça que Ele é Pai, para que todo homem reconheça que Ele é glorioso, autoritário, poderoso e reconciliar com Ele. Então, Deus não usa sua mão mais, agora Deus usa o seu sentimento. Coisa linda, né? Aleluia. Bom, em João 14, versículo 17, olha o que está escrito. Que coisa linda, né, mesmo? Que coisa forte. Que coisa forte. É muito forte isso.
Olha o que está escrito em João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habitar convosco e estará convosco. Se vocês analisar bem, o Espírito Santo é tremendo. Foi ele que inspirou os profetas a escrever a Bíblia. Mas agora vemos que tem mundos diferentes. No Antigo Testamento era sobre os papiros, os mandamentos, as torás. Agora, aí Moisés escreve na pedra. Agora, no Novo Testamento, agora o Espírito Santo, ele está agora como cartas viventes. Então mudou. Uma coisa era na escrita, uma coisa era na mente, depois foi para a escrita, da escrita foi como cartas abertas. Então agora o mesmo Espírito que testificou a verdade, agora ele se coloca através do homem que o segue, e esse homem com boas obras vai testificar a verdade. Por isso que Jesus ele disse que nós se parecemos com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que se fala sobre verdade se fala e incita o Espírito, porque o Espírito ele é santo, ele é reto, é o Espírito da verdade. Tem vários nomes que testificamos do Espírito Santo: Espírito da verdade, Espírito de Deus, Espírito do conhecimento, Espírito de vida, Espírito da liberdade, Espírito divino, Espírito Santo. Então a Bíblia sempre dá respaldo do mesmo Espírito. Ele mesmo, o Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nesse exato momento o Espírito Santo, ele está agora tentando colocar dentro do homem a sua casa, e tentando trazer esse homem a dimensão espiritual ao ponto de que todo homem agora não mais pareça com a carne. Ele está habitando na sua carne para que ele rebaixe a sua carne e para que ele apareça. Ou seja, o Espírito Santo está destruindo o teu corpo e reformulando o teu corpo. A Bíblia diz que o Espírito revivifica a carne. Então agora os homens não podem mais andar na carne, eles têm que andar no Espírito. Então peraí, se a pessoa se diz ter o Espírito Santo e anda na carne, é sinal que ela nunca conheceu o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa tremenda. Por isso que existe o espírito do engano. O espírito do engano veio para isso, para tentar fazer você acreditar que você está no caminho certo. Então a Bíblia diz, e a Bíblia coloca essa autoridade divina, esse jeito de nós expressarmos e entendemos que é sim, sim, não, não. Então, meus irmãos, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós entendermos o espírito do acerto e o espírito do erro. Vamos lá, posso continuar ou vão ficar falando asneira aí no canal? Em Romanos capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Foi o que eu acabei de dizer. Esse Espírito, meus irmãos, ele não é um Espírito normal. Esse Espírito, ele tem as suas qualidades. A Bíblia relata várias vezes em Gálatas capítulo 5, meus irmãos, que esse Espírito é totalmente diferente de qualquer espírito da terra. Esse Espírito, para você ter uma ideia, o mundo não pode o conhecer. O mundo nunca ouviu e jamais conheceu. A mesmo que nós podemos afirmar isso, que quando ele desce em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os homens naturais começam a olhar e falar com o Espírito Santo. Ele estava, homens estavam embriagados, eles não conseguiam discernir o Espírito Santo, mas a igreja discerniu. Por quê? Porque Jesus disse em Atos Apóstolos também, Jesus deu uma promessa dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, se do alto veio o Espírito, é sinal que as pessoas de baixo jamais irão reconhecer as coisas do alto. Porém, Paulo já descarta a possibilidade de que o mundo possa conhecer o Espírito. Então, meus irmãos, não é tempo de nós entendermos que todos os homens da igreja estão com o Espírito Santo. Chega com essa hipocrisia. Nem todos que se dizem ser de Deus estão com o Espírito Santo. Por isso, muitos vão ser pegos de surpresa no último dia. Porque esse Espírito, ele é santo, ele é muito santo. Então não tem como o homem dizer que está com ele e está no pecado e no erro. Ele é muito santo.
O Espírito Santo, ele nos geme com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, não tem como nós estar intitulado dizendo que tem o Espírito Santo, sendo que nós não estamos ligados no céu. Então, se nós não citamos o Espírito Santo, todavia de nossas almas, estaremos todavia ligados no céu, ligados no corpo, ligados numa mente cristã e ligados num conhecimento celestial. Esse Espírito não pode habitar aonde o mundo oferece as suas vontades. O Espírito Santo não pode habitar aonde a imundície, aonde a imoralidade, aonde a contenda, aonde a malignidade, aonde há o pecado. Amém? Então, meus irmãos, não pensa você mesmo que você tem o Espírito Santo. Comece a se humilhar e buscá-lo de verdade, porque muitos que se dizem ter o Espírito Santo estão enganados. Então é por isso que multidões vão ao inferno, porque cada dia pessoas vão cair no inferno, porque uma blasfema contra ele, dizendo que foi ele que falou. Quem vocês já não ouviram dizendo, o Espírito Santo me revela? Isso é uma blasfêmia se não foi ele. Então quantas pessoas já blasfemaram? Quantos pastores já não vão queimar no inferno? Porque eles não têm mais o temor do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o terceiro, e o terceiro é o que vai levar a nossa vida para o céu. É esse Espírito que vai subir a igreja. Não é Jesus que vai arrebatar a igreja. Quem disse isso é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. É o Espírito Santo que vai tomar a nós e subirmos conosco. Então, quantos já pecaram contra o Espírito Santo dentro dos templos pentecostais, dentro das sinagogas? Então, eu quero dizer aos irmãos, nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, realmente não é brincadeira. Você gostaria de falar alguma coisa que você não falou nada e estão usando o seu nome para falar que você falou? De forma nenhuma. Você jamais irá gostar. Então estão falando que o Espírito Santo mostrou, que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo revelou. E estão levando sim, esse título, desse neopentecostalismo para a imundície. E levantando também um Espírito que é santo, solene, poderoso e separado do mundo. Então muitas pessoas que estão fazendo a vontade do mundo, elas estão falando em nome do Espírito Santo. Elas estão usando esse nome. Pode usar o nome de Jesus, usa o nome de Deus, mas vocês estão usando o nome da terceira pessoa. É a pessoa que veio nos resgatar e que foi uma promessa do Todo-Poderoso a dar a Israel. E também em Joel 2,28 dizendo que ele levaria o teu Espírito sobre toda a carne. Então, meus irmãos, não é brincadeira. Muitos estão zombando do Espírito Santo. Muitos estão achando que estão alegres, cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Existem fatores, existe comunicação com o Espírito Santo. E cada andar com o Espírito Santo você recebe alguma operação. Às vezes você recebe a operação do amor, da longanimidade, da paz, da bem-aventuranças. Outros recebem o dom de cura, outros recebem o dom de profetizar. Isso nós vamos ver mais para frente nos estudos. Mas se você analisar bem, a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Se você olhar bem, dizendo que Estevão era um menino cheio do Espírito Santo, que Deus operava milagres e maravilhas. Então, se você for analisar bem, qual que era o intuito? Quando você pega Estevão, cheio do Espírito Santo, batendo contra os fariseus, dentro da sinagoga, você vê com que o Espírito Santo usou Estevão para falar. Estevão pega a história desde Abraão e termina no sacrifício de Jesus. Você vê que um homem totalmente tomado de sabedoria, poder e autoridade de Deus. Então, o Espírito Santo é totalmente diferente do que pregam por aí. Eu não sei porque que as pessoas não conseguem discernir a coisa mais gloriosa que tem depois do sacrifício. Se tem algo que é muito mais glorioso depois do sacrifício de Jesus, é o Espírito Santo, porque é através dele que conheceremos o sacrifício. Então eu quero dizer a todos vocês, não se bajulam, não se ficam percebidos e também alienados no espírito que estão mostrando dentro da igreja de vocês, falando que ele faz chorar, que ele faz pular e rodar. Não é nada disso. Nós vamos aprender muito mais. Então eu quero dizer a todos vocês que nós estamos sendo enganados já há muito tempo. Já digo para vocês que o sistema religioso brasileiro enganou milhares sobre quem é o Espírito Santo, como é o seu agir. Uns falam que o agir do Espírito Santo é dar risada, outros falam que é sambatear, cambalotear, outros falam que é falar em línguas, outros falam que é profetizar, que é falar. Não é isso, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Nós vamos analisar bem
em toda a Bíblia e vamos entender o que agrada esse Espírito Santo, o que faz ele chegar até você, o que faz e por que ele chora tanto, e por que ele geme tanto, né? Então vamos continuar. Em Romanos 8:9, o que eu acabei de dizer, está escrito: vós porém não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. Então o que Gálatas diz? Que os prazeres da carne é ira, contenda, malignidade, prostituição, maldade. Todos que têm esses vínculos não têm o Espírito Santo. As pessoas que são iradas não têm o Espírito Santo. As pessoas que são maldosas não têm o Espírito Santo. As pessoas que são contenciosas não têm o Espírito Santo. As pessoas que são maldizentes não têm o Espírito Santo. A pessoa que não é mansa não tem o Espírito Santo. A pessoa que é fofoqueira não tem o Espírito Santo. A pessoa que é vangloriosa não tem o Espírito Santo. Então vocês veem que isso está acontecendo. Algum desses fatos que eu acabei de dizer aos irmãos está acontecendo na tua igreja. Tem uma praga no seu irmão da tua igreja, da congregação, que ele diz que tem o Espírito Santo, mas ele vive nas obras da carne. Então, é isso que nós estamos vendo. Uma hipocrisia, uma mentira encoberta de impurezas naquilo que é puro. Uma coberta suja estão jogando aos lombos do Espírito Santo, sendo que esse Espírito, ele é tão santo, ele é manifestação dele, é tão glorioso, que não é essa manifestação que vemos. Uma igreja covarde, mentirosa, uma igreja que não tem reverência do que é santo e o que é profano. Se isso, meus irmãos, nós estamos vendo há 50 anos atrás, quanto mais nos dias de hoje, que o pecado se aumentou, que o pecado se alastrou. Realmente, nem todas as igrejas têm o Espírito Santo, nem todas as igrejas têm o Espírito Santo, nem todas as igrejas têm o Espírito Santo, nem todas as igrejas têm o Espírito Santo. Não parou o vídeo, não deu problema, não deu pane no teu vídeo. Eu vou repetir: nenhuma, nem todas. Igrejas que você diz, Jesus está aqui, Jesus está lá. Bom, em Romanos capítulo 8, versículo 9, então ele está dizendo: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta bem atenção. Qual que é o Espírito de Cristo? É isso que nós temos que observar com toda a verdade, com toda a longanimidade. O que é o Espírito de Cristo? Aqui está dizendo que o Espírito de Cristo é o Espírito que indicou e levou ele a levar em várias situações e entender e conseguir sobressair em todas elas. O Espírito que veio e defendeu Jesus na hora da perseguição no deserto. Em Mateus capítulo 4, quando esse mesmo Espírito leva ele ao deserto. Mas o Espírito levou ele, ou seja, não jogou ele lá, ele foi com ele. Então por isso mesmo que nós sabemos, meus irmãos, que esse Espírito, ele acompanha o homem de Deus. Esse Espírito acompanha a mulher de Deus. Então por isso mesmo que Jesus aqui está falando o Espírito de Cristo. Quem é esse Espírito? Da onde surgiu? Como ele faz? O que aconteceu com Jesus? Sobressaiu no meio da tentação. Jesus conseguiu confiar no Pai. Ele orava intensamente com o Pai. O Espírito Santo faz isso na vida de uma pessoa. Por isso que aqui o Paulo está dizendo: quem não tem o Espírito manso, quem não tem o Espírito de amor que Cristo teve, esse tal não tem o Espírito Santo. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, calma, é o primeiro vínculo do estudo, vai ser tremendo o que vamos aprender. Vocês estão aprendendo? Vocês estão aprendendo muito hoje? Quem está aprendendo, diga aleluia Jesus, diga aleluia Jesus, amém? Vamos lá, olha só o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, olha que coisa mais maravilhosa. Por isso que eu falo, eu às vezes quando eu vou nas escrituras, eu começo a dizer, chorar. Eu nem vou chorar aqui. Quando eu falo que eu não vou chorar, eu começo a chorar. E dizer, meu Deus, ai de mim, eu preciso conhecer mais a Deus. Às vezes nós achamos que conhecemos a Deus. Às vezes abrimos uma live e falamos o que queremos. Mas irmãos, não entendemos nós que tem almas ouvindo e vendo nós agora. E às vezes nós machucamos uma alma. E nós temos que entender que se foi o Espírito Santo que falou, tudo bem, você está totalmente separado da acusação, porque foi Deus que falou, foi o Espírito Santo que falou. Mas se foi você, se machucou o Espírito Santo, e agora Jesus tem me testificando que se você aborrece seu irmão, você já é homicida. Então cuidado, calma, não é melhor você ficar calado 30 anos na igreja
do que abrir a tua boca e falar mal contra o Espírito Santo. Essa é a dica, tá bom? Por isso que ninguém está mais temendo. Hoje está levantando obreiros de tudo quanto é nome. Obreiros e falando tudo que querem. E não estão observando que o Espírito Santo está nos observando. Posso continuar ou quer que eu paro por aqui? Vocês querem que eu continue? Continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Quando Deus dá a promessa, Ezequiel 36, 27, foi somente uma promessa. Aí nós falamos sobre Atos 2, que ele desce em Pedro. Se você for analisar bem, Pedro começa a ser um novo homem. Esse mesmo Pedro que agora prega para 3.500 almas e ganha todas elas, é o mesmo Pedro que outrora estava negando. Então, um dos atributos do Espírito é a coragem. Um dos atributos do Espírito é o convencimento. Mas espera aí, meus irmãos. Por que tanto prega na tua igreja e ninguém é convencido? Por que tantos cultos e cultos não salva ninguém? Ninguém abre a tua mão, levanta a tua mão e vem até Jesus e aceita como seu Salvador. Porque o Espírito Santo não está lá. Tudo bem que um culto, mas o mês inteiro não ganhar uma alma, o Espírito Santo não está lá. E será que realmente, calma que vamos chegar lá, será que realmente, meus irmãos, será que realmente precisa gritar, falar em línguas, sapatear para as almas ser salvas? Será que precisa esses gedeonitas? Precisa disso? Não é necessário esse espetáculo carnal, conforme não, e vou te provar. A Bíblia diz que Pedro, ele quando recebe o Espírito Santo, ele somente diz: arrependei-vos de vossos pecados, porque agora Jesus o Cristo que foi morto e ressuscitou, ele é o Messias, e ele pode te livrar do pecado. E ali 3.500 almas aceitaram Jesus. Uma palavra simples, uma palavra muito modesta, uma palavra sem teologia, uma palavra sem nhenhenhen, uma palavra tão simples que convenceu 3.500 almas. Será que temos o Espírito Santo? Será que você que está me vendo agora, você conseguiu chegar e conhecê-lo de verdade? Será que você está preparado? Será que realmente você tem o Espírito Santo? Será que realmente você conhece o Espírito Santo? Será que realmente ele mora dentro de você? Ok? Agora começa uma exortação, porque agora ele está dentro. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, então que o seu corpo agora é morada dele? Você agora não percebeu que agora quem governa você mesmo não é mais você? E vou te provar. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Sim, ele estava Jesus falou e ensinou os fariseus sobre o Espírito Santo. Heresia, pastor Júlio, onde está isso na Bíblia? Vou te provar. Ele começa no meio dos fariseus dizendo: olha, aquele que é nascido da carne se inclina para a da carne, mas quem é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Agora Nicodemos chega à noite, vai na casa de Jesus e diz: mas espera aí, o que você falou lá de uma tarde? Que eu não entendi nada, eu sou o doutor da lei, eu conheço a Bíblia inteira. Jesus falou: se eu falei das coisas terrenas, se você não entendeste, quanto mais se eu falasse as coisas de cima. Porque Nicodemos não tinha o Espírito Santo. Se ele tivesse o Espírito Santo, ele entenderia, porque Jesus falou no Espírito e não falou na carne. Então Nicodemos estava na ação carnal, e o homem natural não compreende as coisas de Deus,
porque para eles é loucuras, mas para nós é poder de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então agora estamos vendo que Jesus faz uma separação. Agora, pastor Júlio, o que eu vejo? O que eu vejo com isso? Mas como assim? Como assim? Deus abençoe, pastor Rodrigo. Como assim nós vemos essa atitude? Como foi isso? Por que Jesus falou de vento? Lembra que veio como um vento impetuoso e veemente? Realmente, o Espírito Santo, ele veio do céu, mas ninguém sabe, e homem nenhum na terra sabe da onde ele veio, de que direção ele veio. Se foi do norte, se foi do sul, se foi do leste, se foi para o oeste, ele veio de cima, mas ninguém sabe a direção que ele veio. Então, é por isso que é como um vento. O vento você não sabe para onde ele vai e não sabe para onde vem. E o que Jesus quis dizer com isso? Dizer que quando o homem recebe o Espírito Santo, dizendo que quando a mulher recebe o Espírito Santo, ao seu consentimento ela fala, eu vou ao mercado, mas no meio do caminho o Espírito Santo toma e fala, não, vira à direita, vira à esquerda. Assim como o Espírito Santo toma e entra dentro da casa de Ananias e toma e diz, Ananias, vai até um homem. Mas aonde esse homem? Vai a uma rua, Anai, chamada à direita, porque está lá Saulo de Tarso, doente, enfermo que caiu do cavalo, mas vai para mim, Anai, porque é vaso escolhido. Rabandurique bande, rabanda sobianarabandaga subianai. Rei confrai comprei toremanai. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Oh, glória! Urianda rabanda subia narabandaga subia negandarabanai. Alarabadurie que mandara manda subianara mandou sobianácia. Oh, meu Deus, que glória, que glória, que glória a Deus. Ah, meu Deus, que coisa gloriosa. Aleluia. Oh, meu Deus, como o teu Espírito Santo é tremendo. Somente Ele para nos dar sabedoria, igreja. Oh, glória. Oh, meu Deus. Que coisa linda, igreja de Jesus. Que maravilha, que sabedoria do céu. Oh, glória. Que coisa tremenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Então agora, irmãos, é por isso que me criticam. Tem inveja da sabedoria que Deus me deu? Não tem inveja, porque inveja é obras da carne. A sabedoria é dada por aquele que é apto para ensinar, aquele que paga o preço para ensinar. Então não tenta ensinar se você não teve o dom de ensinar. Se você tem o dom de exortar, exorte com toda mansidão e longanimidade. Mas, irmãos, agora nós estamos vendo que 1 João começa a mudar tudo. Começa sim a história a mudar. Porque agora em 1 João 2,27 está dizendo que e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecei. Aqui está dizendo em João capítulo 2, 1 João versículo 27, que a unção ela é totalmente tomada e dada pelo Espírito. Mas vemos que nesse capítulo, que agora o Espírito Santo está dentro de vós, você está recebendo algo do céu. Você recebe uma unção. A unção que significa unção.
Muitas pessoas não sabem discernir o que é unção e ungir. Ungir é uma coisa, unção é outra. A unção ela vem de Deus, do único Deus, do Deus sempiterno, do Deus poderoso. Porque essa unção agora ela é dada através do Espírito Santo. Esse Espírito agora coloca essa unção. Essa unção ela te dá conhecimento, ela te dá sabedoria. Essa unção ela te dá poder, mas ela te deu poder. Eu peguei e te dei, está nas suas mãos. Mas o que aqui nos dá entendimento? Que essa unção ela tem que prevalecer dentro de você. Mas agora, por que muitas pessoas expulsam demônios, pessoas têm autoridade para curar enfermos, pessoas têm vários dons espirituais, mas ela não pode levar em prática, nós nem podemos levar que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Por que isso acontece? Porque ela te deu. O dom é dado sem arrependimento, a unção também. Não existe ex-ungido, não existe ex-chamado. Vemos que também, que quando a Bíblia diz que Davi está pronto para pregar Saul na caverna, ele diz: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque agora ele vê que Deus ungiu aquele homem. Então não foi na unção de ai de mim porque Deus vai me matar, nada disso. Ele respeitou a unção de Saul. Muitos pegam esse versículo e falam: toca no Deus, se Davi não tocou no ungido, Deus vai tocar porque ele vai te matar, vai toca. Já fizemos um estudo sobre isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Davi respeitou os limites de Deus. E por que Davi respeitou a unção que estava em Saul? O ungir de Saul é simples, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus não vai tocar, Deus não vai querer quebrar o que ele ungiu, Deus não vai querer quebrar aquilo que ele ungiu, automaticamente, porque Deus também, ele dá um tempo para Saul se arrepender, mas Saul não se arrepende. O que nós vemos? Que nós vemos também que essa unção ela pode ser dada, mas o Espírito Santo não pode. Às vezes você tem o dom, expulsa demônio, mas o Espírito Santo não está na tua vida. Então nós vemos que existe diferença entre poder e o Espírito Santo. Meus irmãos, entenda uma coisa: o Espírito Santo é somente a capacidade de nós entendermos que Deus ele está dentro do homem, não que ele te você está expulsando demônio, não, nada disso. A unção é algo que batemos contra as trevas, mas não é somente batendo e lutando. Nem todos os soldados que lutam é a favor do seu governo, nem todos os soldados que lutam é a favor do teu patriotismo, e é por isso que nós vamos agora entender por que estão rejeitando esse Espírito, por que estão achando que estão cheios do Espírito Santo, que estão todos cheios do poder de Deus, mas não conhece o Espírito Santo. Veio uma hora, recebeu, outra hora o expulsou do teu corpo. O que vemos também em 1 João é o que vemos também no livro de Joel, que ali o Cristo, que é o doador do Espírito, que a Bíblia diz em Mateus 3,11: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batirá com o Espírito com fogo. Então o Cristo, quando ele batizou os discípulos com o Espírito com fogo, não batizou enquanto ele não se levou à ascensão. Então somente Cristo estava com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ensinando os discípulos a guiarem toda a verdade. Então vemos que realmente, meus irmãos, a unção de Deus, a unção que ele coloca no homem, não testifica o homem de salvação. Ele mesmo disse: expulsamos demônios em seu nome, curamos enfermos, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Por que não conhece? Porque não habitou dentro dele. Você não conhece uma casa se você não mora nela. E é isso que Deus estava falando, que o Espírito Santo ele quer entrar na casa do homem, ou seja, o corpo. E se você não querer que este corpo carrega esse maravilhoso Deus dentro de você, automaticamente Deus não vai conhecer você. Há uma dimensão espiritual na separação entre o homem e Deus, e essa é a chamada pecado, corrupção, porque o Espírito Santo é incorruptível e jamais ele vai poder habitar num corpo corruptível. Mas você poderia dizer: mas Jesus, somente Paulo diz que deixaremos o corpo corruptível e entraremos num corpo incorruptível. Ok, você está certo, mas a Bíblia mesmo diz que nós somos chamados para santificação e não para imundice. E o que é a santificação? Incorruptibilidade, um corpo que não vai mais entrar nas entranhas do pecado. Embora quando Paulo diz que nós vamos trocar incorruptível, é dizer que este corpo que está agora nunca conheceu o pecado, mas agora nós estamos falando da incorruptibilidade no fato de viver, falar e andar.
Então, claramente que nessa terra, antes do arrebatamento, estaremos sempre dentro do corpo corruptível, mas agora chamando a Deus para incorrupção, ou seja, os que corrompem ficaram para trás, atrás de Jesus, desceram à olaria da morte, mas os que levaram atrás de Jesus as suas cruzes, e também santificaram, e observaram todos os caminhos de Jesus, e praticaram, esses receberão o Espírito. Por quê? Porque Jesus tinha o Espírito, os discípulos não. Então ele seguia Jesus para começar a conhecer como age com o Espírito Santo, como deve agir. E foi que assim os discípulos receberam o Espírito Santo, ao ponto de que o próprio também Estevão imitou a frase de Jesus na cruz. A Bíblia diz que quando Estevão é jogado para fora, ele diz: não imputa neles esse pecado. E o próprio Jesus começa a dizer: Senhor, não julgues, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então Estevão teve o mesmo Espírito de Jesus. Agora, tudo que Jesus estava fazendo, os discípulos estavam fazendo. Os mortos eram ressuscitados, pessoas eram curadas, porque agora os discípulos acataram toda a verdade que ali estava alicerçado no corpo de Cristo. Sinal que nós vemos que tudo Deus, ele tem um exemplo a ser dado. O exemplo foi Cristo e os apóstolos. E agora a Bíblia diz: assim como eles sofreram, assim sofrerás vocês também. Então o Espírito Santo, ele não pode morar num corpo caído, um corpo pecaminoso. Mas quem corrompe o corpo é a atitude humana. Mas para que o homem possa chegar nesse patamar de incorrupção, que eu disse, entre aspas, lógico, não eterno, mas sim santificação, que eu digo, o que o homem pode fazer para que isso não aconteça? É chegar até o próximo Espírito Santo. E como chegar até ele? O único modo, não tem outro, é um caminho só para chegar para conhecer o Espírito Santo. O único modo, não tem outro. Se ensinar outro para vocês, é anátema. Não é no jejum, não é na oração, não é no ler muita Bíblia. Não é assim que recebe o Espírito Santo. Quem ensinou isso para você está errado. Está errado, meu pastor. Não é obedecendo. Eu quero ver agora quem acerta. Mas como assim? Não é lendo a Bíblia, não é orando, não é obedecendo, o que é? O único jeito, só tem um caminho, não é santificando. O único caminho para receber o Espírito Santo é morrendo para si mesmo. Porque quando você morre para si mesmo, morre o teu ego. O ignorante acaba parando para escutar, porque a pessoa ignorante não ouve. E quando você para escutar, o Espírito Santo convence você. Eita, coisa gloriosa. Então, se ele veio para convencer, alguém tem que parar para ouvir. E se alguém para ouvir, é somente aqueles que se colocam em servidão. Vai aprendendo aí, pastores? Então, quando você deixa o Espírito Santo falar, ele entra de você e te convence, e ele te faz aceitar Jesus, para que o Espírito do Senhor faça você conhecer as palavras do Mestre e você nascer de novo. Aí vem a hora que o homem nasce de novo. O ignorante para de pensar como ele pensa, para de agir como ele age, para de entender os seus próprios corações e começa a entender o grande ensinamento que Deus enviou ao teu filho. E ali começa o Espírito Santo te direcionar em toda a verdade. É agora o seu pensamento, o teu olho, o teu jeito de postar não é mais como antes. Ele te convenceu. E agora você vai fazer juízo e justiça. Então é por isso que ele veio, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça e do juízo. O que significa convencer do pecado? É convencer você das ações erradas. O que convencer da justiça? Da justiça é simples, da verdade. Para você colocar a verdade no seu próprio... E do juízo, para você praticar justiça e juízo. Então, praticamente, que a Bíblia diz em Ezequiel: assim o povo, que todo que praticar juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. O que é juízo e justiça?
é o Espírito Santo que vai te direcionar. Você, além de praticar a justiça, você vai ensinar ela. E quando você ensina a justiça, você está praticando juízo. Ah, meu Deus! Que coisa gloriosa! Então, se o Espírito Santo não é desse mundo, se o Espírito Santo não é dessa terra, se você vive ainda com os prazeres da terra, é sinal que você não tem o Espírito Santo. É claramente que o mesmo Espírito que estava em Paulo, ele estava dizendo, ele estava dizendo, todas as coisas são me lícitas, nem todos me convêm. E o próprio Jesus está falando agora na oração, ensinando os discípulos a orarem. Não peço que tires do mundo, porque eles ainda estão no mundo. Então Jesus está falando, calma, Senhor, eles vão errar, eles vão fazer coisas que não agradam, mas leva eles para a santificação. Que os que mais se esforçam, os que mais santificam, os que mais buscam, é o que mais tem olhos espirituais. Então, por isso que nós podemos falar, a mulher que pinta o cabelo, ela pode ser condenada, mas a mulher que pinta o cabelo não ora, com certeza ela nunca vai achar que isso é condenação. Por quê? Porque quem ora mais, sobe mais. Quem ora menos, claramente que se separa menos para a decisão, ou seja, para a separação do Espírito. Porque se você não orar, não se santificar, não vigiar depois que você recebe o Espírito Santo, automaticamente vai ficar somente na sua vida a palavra chamado. Mas você começa a se tornar escolhido a partir do momento que no meio do chamado você começa a se promover a ser escolhido. E para isso precisa Jesus ouvir a parábola dizendo que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, porque os escolhidos são os separados, os escolhidos são os que santificaram, os escolhidos são os que obedeceram, os escolhidos são aqueles que totalmente tomaram e negaram a si próprio, negaram o seu próprio ser, negaram a sua própria consciência e viveram a consciência de Cristo, o amor de Cristo, a verdade de Cristo, o caminhar de Cristo. Esses sim serão chamados de escolhidos, porque receberam o Espírito Santo, levaram para a santificação e não para a imundície das trevas, levaram para a luz, andaram na luz, vivissem na luz e agora estão convencidos de que não são daqui, ao ponto de que Paulo escreve dizendo, nós somos peregrinos numa terra estrangeira, ao ponto que você começa a ficar tão santo, que você começa a entender que você não é deste mundo. A Bíblia diz que os apóstolos cheios do Espírito Santo, este mundo não era digno de recebê-los, porque eles estavam na dimensão celestial, eles não estavam com pé terrenos, ao ponto que você pode me escrever e dizer, então por que Jesus lavou o pé dos discípulos? É simples, porque Jesus lavou o pé, não lavou a cabeça, é porque os pés dos discípulos estavam indo e pisando no mundo que não era digno de receber os seus pés, porque agora o Espírito Santo estava sobre todos os discípulos, e agora quem andava não era mais ele, era o Espírito Santo que andava, era ele, era ele, era ele, era ele, era ele. Por que é tão difícil entender? Por que é tão difícil entender? É como o vento agora. Pedro não mais sabe onde vai para ir. Pedro e Tiago não sabem para onde vão agora. Porque agora tem que estar limpado os pés. Eu não sei de onde esses pastores tiram tanta coisa e não explicam nada. Eu não sei de onde esses irmãos leem tanto e não conseguem discernir entre a mão direita e a esquerda. E eu vou te provar porque que na tua igreja não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz: atentais e ouvi o que o Espírito Santo diz nas igrejas. Se é que é a tua igreja ter o Espírito Santo, ele vai dizer o que na tua igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Então, por que o Espírito Santo não está falando na tua igreja? Espera aí, o Espírito Santo não fala de festividade. O Espírito Santo não fica jogando direto no altar. Não, o Espírito Santo fala de arrependimento.
de santificação, de justiça e de juízo. É isso que o Espírito Santo, que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Então ele não fala na tua igreja. Se a tua igreja não prega sobre isso, ele não está lá. Eu acho não. É bom você pegar esse link e mandar para o teu pastor. Pastor, vê se esse homem está herege. Ou então manda para os seus amigos e diz para eles: vocês estão enganados, vocês não têm o Espírito Santo. Ou então sabe o que vocês fazem? Sabe o que vocês fazem com esse vídeo? Veja, reveja, toda hora, toda hora. Acordem! Que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. E se você está ansioso para ver a segunda parte, aí vem ela. Até logo, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Esperamos a segunda parte do nosso ensino. Que o Espírito Santo abençoe a todos vocês, te dê entendimento e sabedoria, para que vocês possam suportar no dia mau, para que vocês possam suportar no dia da agonia da terra. E que Deus abençoe. E que só esse começo, o primeiro capítulo, já foi tremendo. Espere o segundo, porque o segundo virá com mais autoridade e mais poder. Saia dos pensamentos humanos. Compartilhe agora esse vídeo e anuncie a eles que a igreja brasileira enganou vocês. De quem é o Espírito Santo. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa falar em seus corações. Lembrando, hoje estaremos na oração sem cessar. Que Deus abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus.